Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a divisão de polinômios, ok? Mas antes, claro, vamos lembrar aqui da divisão euclidiana que vocês já estão acostumados a fazer, tá? Que é o algoritmo da divisão. Então nós temos aqui o dividendo, o divisor, o quociente e, é claro, o nosso resto, ok? E aí temos a nossa formulinha aqui do algoritmo, né? Em que o dividendo vai ser igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, ok? Onde o resto ele vai ser menor do que o meu divisor, ok? Exemplo, então nós temos aqui, ó, 17 dividido por 5. 17 dividido por 5, você vai obter um quociente igual a 3. 3 vezes 5, 15. 17 menos 15, 2. Então você tem aqui o 2 sendo o resto dessa sua divisão, ok? E é claro, aqui como é que você vai fazer a ideia da formulinha, né? Ó, 17 é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, pessoal. Lá, 3 e 5, 15, mais 2, 17. Então, isso aqui vai ser muito importante quando a gente for trabalhar aqui a divisão de polinômios. Lembre sempre aqui do algoritmo da divisão euclidiana, tá? E observe aqui também, ó, que o resto é menor do que o divisor, ok? Se for igual ou maior, isso significa que você consegue dividir ainda mais esse número nesse cálculo, né? Você vai conseguir continuar a sua divisão, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Com os polinômios, nós vamos fazer muito parecido. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo a de x é o nosso dividendo, o q de x nós estamos considerando o quociente, o b de x nós estamos considerando o divisor e o r de x o nosso resto, tá? Então, é muito parecido aí com o nosso algoritmo. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira aí, tá? Onde r de x, ele é um polinômio nulo, ou seja, ele pode ser igual a zero, ou ele será um polinômio no qual o grau vai estar entre zero e menor, né, do que o b. Então, sempre vai ser menor do que o b. Quem é esse b? É o divisor, tá? Que é aquela ideia que a gente estava falando. Na última aula, pessoal, nós fizemos também a multiplicação entre polinômios, tá? Mas não comentamos acerca do grau do produto desses polinômios, né? Então, perceba que quando você faz uma multiplicação de polinômios, o que vai acontecer com a multiplicação? O grau da multiplicação vai ser a soma do grau, né, do grau A mais o grau B, ou o grau P mais o grau Q. Então, vai ser a soma dos graus dos polinômios, beleza? Então, vale fazer essa observação aqui acerca do grau do produto que nós fizemos na última aula. Bom, então já vamos começar aqui, ó, para entendermos também o que acontece com o grau do quociente, com o grau de uma divisão. Então, nós temos ali, ó, ao dividir um polinômio a de quinto grau por um polinômio b de x de terceiro grau, que grau terá o resto da divisão? E qual é o grau do quociente? Pessoal, a ideia que você vai fazer aqui é mais ou menos assim, ó. Você vai ter o AX na 5, mais o AX na 4, mais o AX na 3 e assim por diante. Vai ser dividido por um polinômio de grau 3. Então, você vai ter lá bx na 3, mais bx na 2, mais e assim por diante, tá? Bom, quem é que vai ser aqui o seu quociente? Pessoal, perceba que você tem que colocar um valor aqui na chave, né? Multiplicando x na 3 para chegar no x na 5. Então, nada mais é do que a propriedade da potência. Então, primeiro, você vai ter que colocar aqui, ó, um x que multiplicando x na 3 dê 5. Então, ele só pode ser quem? X na 2. Então, x na 2 vezes o x na 3 vai dar o x na 5. Porque o objetivo, pessoal, é você
cancelar esse valor, né? É você anular esses valores. Então você quer um resto zero. Se é um resto zero, então o interessante é você tentar anular o máximo os coeficientes que você tem aqui, beleza? Então aqui, ó, você vai ter um x na 2, beleza? Então nosso quociente você vai ter aqui, né, ó, um qx na 2 mais um qx mais e assim por diante, ok? Então o seu quociente ele vai ter grau 2. Agora, o resto, o que vai acontecer com o resto? Pessoal, agora o expoente do resto, né, o grau do resto, quem vai ser? O grau do resto, ou ele vai ser igual a zero, certo? Ou o grau do resto vai ser o quê? Entre zero e o 3. Por que 3? Porque esse 3 aqui é o grau do meu divisor. Então, o grau do resto, ele sempre vai estar entre zero e o grau do divisor, que no nosso caso aqui, o nosso divisor é 3, né? Então, vai ser menor do que o 3, beleza? Vale também fazer uma observação, pessoal, que quando você tem, por exemplo, o grau de A menor que o grau de B, tá? Ou o A for igual a zero, o que vai acontecer? Então você vai ter o seu quociente igual a zero e o seu resto vai ser o próprio A. Professor, não entendi. Então olha lá, vamos fazer aqui um exemplo. Se você tiver assim, ó, 3x² mais 5 dividido por x na 3 menos 9x mais 1. Então a pergunta é, qual o valor que você vai colocar aqui, ó, que multiplicando x na 3 vai chegar no x na 2? É possível você fazer isso? Pessoal, não dá para fazer isso, né? Então nessa divisão, o que vai acontecer? Você vai colocar o zero. Então você vai ter lá, ó, 3x na 2 mais o 5 dividido por x na 3 menos 9x mais 1. É aquela perguntinha. Dá para dividir 3x na 2 por x na 3? Não. Então você vai colocar zero. Zero vezes esse polinômio vai dar zero. Então você vai fazer menos o zero. Quem é que sobra no resto? 3x² mais o 5. Então aquilo que eu falei para vocês. O grau de A ele é menor que o grau de B. Se é menor que o grau de B, então o quociente vai ser zero e o resto vai ser o próprio A, ok? E é claro, vai satisfazer o algoritmo da divisão, onde você tem lá o divisor é igual ao quociente, que no caso aqui é zero, vezes o dividendo mais o resto. Pessoal, quanto que vai dar isso? Vai dar o próprio 3x² mais 5, que é o próprio A. Ok? Vale fazer essa observação também quando você tiver uma divisão no qual você tem o dividendo aí com um grau menor do que o seu divisor. Tá? Bom, então vamos pegar aqui mais um exercício de divisão, trabalhando aí o conceito dos graus, né? Então vamos ver aqui, ó. Ao dividir um polinômio do sétimo grau, então você tem lá ax na 7 mais alguma coisa por um polinômio do quarto grau. Então você tem aqui bx na 4 mais e assim por diante. Pessoal, o quociente você já aprendeu, certo? O quociente, basta você pegar aqui, ó, 7 menos 4 vai dar 3. Então você vai ter, ó, x na 3. Porque x na 3 vezes x na 4 vai dar 7. Então, o grau do meu quociente aqui vai ser 3. Basta você fazer, então, ó, 7 menos o 4. Você vai pegar este menos este daqui. E aí você tem quem é o seu quociente, ok? E é claro, nós teremos aqui a resolução sendo feita a partir do resto. Bom, então, quais são as conclusões que nós vamos ter aqui, né? Porque o que ele está perguntando? Qual é o grau do quociente e o grau do resto? Então, vamos pensar aqui, ó. O quociente,
Nós já discutimos ali, ó. O quociente ele terá o grau 7 menos o 4, que é igual a 3, tá? Agora, como o nosso divisor tem grau 4, o resto do polinômio vai ser o quê, ó? De novo, o divisor tem grau 4. Logo, o resto ou ele vai ser zero, ou seja, nulo, ou o resto ele vai ter o grau igual a 3, 2, 1 ou 0, tá, pessoal? Então é só tomar cuidado. Grau zero é diferente de resto nulo, tá? Um grau zero significa que você tem ali a variáveis com expoente igual a zero, tá bom? Então você tem grau zero ou o resto igual a zero, que aí são diferentes, tá bom? Então olha lá, o que nós podemos concluir nesse exercício? O quociente vai ter grau 3, ok? E como o meu divisor tem grau 4, então o meu resto ele pode ser igual a zero, que é nulo, ou vai ter um grau menor do que o meu divisor. Como é 4, então ele vai ter 3, 2, 1 ou 0. Beleza? Bom, espero ter entendido essa ideia aí de grau de um polinômio aí na operação da divisão, tá? Vamos fazer aqui mais um exercício. Vamos calcular aqui o quociente e o resto da divisão de polinômios, tá? Bom, mas antes, nós temos aqui o exercício 13, vai calcular a divisão desses monômios, tá? Como que a gente vai calcular essa divisão? Ó, e a parte variável dividido pela variável. Bom, 60 dividido por 15, nós temos aí que vai ser igual a 4. Mas os sinais são diferentes, então o sinal de menos. X na 3 dividido por x, pessoal, propriedade da potência. Divisão de potência de bases iguais, conserva a base e subtrai expoentes. Então você ficou com menos 4x na 2. Então, menos 4x na 2 vai ser aqui o nosso quociente, né? Vai ser a divisão entre esses dois monômios, beleza? Bom, vamos fazer o exercício 14, e aí sim nós temos aqui uma divisão entre polinômios, né? No caso, um polinômio e um monômio. Então, nós teremos ali, ó, 9x quadrado mais 6x. Vamos utilizar um método da chave, que vai estar sendo dividido por 3x. Bom, o grau do nosso dividendo é maior do que o divisor. Então, tranquilo, a gente vai dividir aqui. Agora, eu sei que eu tenho que colocar um x aqui, que vai ser multiplicado por x para chegar no 2, né? Ou você faz aquela ideia, né? Como aqui é grau 2, eu vou subtrair o grau do meu divisor, e aqui, é claro, vai ser igual a 1, né? Ó. Então, você tem 2 menos 1, 1. Então, x vezes x, a gente vai chegar aqui, ó, em x na 2. E, pessoal, lembra do algoritmo da divisão. Quando você faz a multiplicação aqui, você está fazendo uma multiplicação, ela está dando positiva. Então, quando você joga para cá, ó, vem negativa. Beleza? Agora, vamos pensar no coeficiente, porque eu tenho que chegar no 9. Tá? Então, qual o número que multiplica no 3 a dar 9? Então, é claro que é o 3. Então, se você colocar aqui, ó, 3x vezes 3x, nós vamos ter, então, 9x ao quadrado. Na multiplicação deu positivo, quando você joga dentro do algoritmo, inverte o sinal. Então, isso é muito importante, tá? Para a gente não se perder. Bom, feito isso, vamos fazer, então, aqui a subtração. Então, zerou o x quadrado, desceu 6x. O 6x será dividido por 3x. Então, a mesma ideia. Vamos colocar aqui, então, um número que multiplicando 3 dá o 6. A gente sabe que é o 2. Bom, pessoal, o x aqui, o grau 1, e aqui também é grau 1. 1 menos 1 é 0.
então não preciso colocar o x aqui, porque o grau vai ser zero. Não há necessidade de fazer isso, né? Bom, então o que você vai fazer? Vai sobrar 2 vezes 3x, que vai ser igual a 6x. Pessoal, só que aqui está positivo, eu quero que venha negativo. Se eu quero que venha negativo, então aqui, ó, tem que colocar o sinal positivo para dar positivo e aí sim vem negativo. 6x menos 6x vai dar zero. Bom, então o que nós concluímos neste exercício? Nós temos que o 9x² mais 6x, ele é divisível por 3x por ter um resto igual a zero. O meu resto aqui é nulo, ok? E o meu quociente vai ser o 3x mais 2. Esse é o meu quociente. E o meu resto, ele é nulo. Ele é igual a zero. Ok? Bom, mais um exercício aqui, o exercício 15. Se calcule o quociente. Então, nós temos ali, ó, 9x² mais 6x dividido por 3x mais 1. Pessoal, vamos ver se vocês entenderam aqui, ó. Tenho que colocar um coeficiente que multiplicando 3 dê 9. Como aqui é positivo, tem que chegar negativo, então a minha multiplicação aqui tem que dar positivo. Então só pode ser o 3. Bom, x na 2, então aqui só pode ser o x, porque x vezes x vai dar o x na 2. Então, olha lá, 3x vezes 3x vai dar 9x, então vem menos 9x ao quadrado. Só que, ó, eu tenho mais um termo aqui para multiplicar, então você continua multiplicando. 3x vezes 1 mais 3x, então vem para cá, ó, menos 3x, sempre com o sinal oposto da sua multiplicação que você fez entre o quociente e o divisor. Bom, feito isso, vamos fazer as operações. 9x² menos 9x², zerou. 6x menos 3x, nós ficamos com 3x. E aí nós vamos continuar aqui a nossa divisão. Beleza? Então, olha lá. Agora eu tenho que eliminar esse 3x. Bom, você já percebeu então que a gente vai colocar quem aqui, ó? Vai ser o 1, que 1 vezes 3x vai dar 3x. Só que eu quero que ele venha aqui, ó, negativo. Então aqui a minha multiplicação tem que dar positivo. Então 1 vezes 3x menos 3x, mas a gente tem que continuar multiplicando, ó. 1 vezes 1 vai dar 1. Vem aqui para o algoritmo, menos 1, sempre trocando o sinal. Então, o que aconteceu aqui, ó? 3x menos 3x zerou, sobrou menos 1. Então, olha lá, mais uma conclusão. Quem é o meu quociente? É o 3x mais 1. Quem é o meu resto? É o menos 1. Nesse caso, o meu resto, o grau dele é zero, porque não está aparecendo o x, né? O x aqui, ó, é como se ele estivesse elevado na zero. Então, o grau do resto é zero, beleza? Então, a diferença entre um grau, entre um resto nulo e grau zero, tá bom? Então, é a diferença aí, tomar cuidado. Bom, exercício 16, para finalizarmos essa aula aqui de divisão, teremos uma outra aula para aplicar também um método do Briot-Ruffini. Nesta aula nós desenvolvemos apenas o método da chave, tá ok? Então olha lá, o polinômio p de x é divisível pelo t de x? Bom, para ser divisível tem que ter o resto igual a zero, então vamos verificar. Então vai ter lá, ó, menos 9x na 4, mais o 3x na 3, menos o 4x na 2, mais o x menos 1. Isso vai estar sendo dividido por 3x na 2, mais o x mais 1. Beleza? Bom, então vamos lá. Pessoal, olha lá, o expoente aqui, ó, o grau 4, 4 menos 2 vai dar 2. Então, eu sei que eu tenho que colocar um x aqui, ó, na 2. O coeficiente é 9. Então, aqui, 3 vezes 3 para dar 9. Agora, vamos tomar muito cuidado. Por quê? O 9
no meu dividendo está negativo. Então, quando eu trouxer aqui para o algoritmo o meu resultado, ele tem que vir somando. Então, a minha multiplicação aqui, ó, tem que dar negativa. Então, eu vou colocar o sinal negativo aqui para aqui dar quanto? Ó, menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Só que quando eu jogo para cá, ó, inverte. Então, aqui vai ficar mais 9x na 4, ok? E aí a gente continua a multiplicação, ó. Menos 3x na 2 vezes x vai dar menos 3x ao cubo. Vai somando, então vai ficar mais 3x ao cubo. Tomar cuidado sempre para você colocar os monômios semelhantes um embaixo do outro, tá bom? E vezes 1. Menos 3x quadrado vezes 1, menos 3x quadrado, então vem somando, mais 3x quadrado. Bom, agora só fazer a operação. A gente conseguiu então zerar aqui o x na 4, ficou 6x na 3 menos x na 2, né? Menos 4 mais 3 ficou só o menos x na 2. Agora a gente vai descer os outros termos que sobraram ali, ó, mais x menos 1. Vamos continuar dividindo, olha lá. Nós temos aqui, ó, o 6x na 3. Vamos ver qual o x que a gente vai colocar. 3 menos 2, 1. Então, eu vou colocar o x. Tem que chegar o 6. Então, alguém multiplicando 3 para dar 6. Só pode ser o 2. O 6 está positivo. Então, o cara que chegar aqui tem que vir negativo. Então, aqui eu vou manter positivo. Olha lá. 2 vezes 3, 6. X vezes x na 2, x na 3. A minha multiplicação deu positiva, então vem aqui negativa. Vamos continuar multiplicando. Ó. 2x vezes x vai dar 2x quadrado. Então vem para o algoritmo negativa. Então vem menos 2x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x, então vem menos 2x. Vamos agora fazer a operação. Simplificamos aqui, né, o valor do x, 3. Zeramos aqui o x na 3. Menos 2x na 2, menos x na 2, menos 3x na 2. Menos 2x mais x ficou então menos o x. Vamos descer aqui o menos 1. Pessoal, perceba que o nosso resto ainda está com um grau igual ao do divisor. Então, a gente consegue dividir ainda, tá? Bom, x na 2, então você já sabe que a gente vai ter que colocar o x na 0. Mas não é obrigado a gente colocar ali, tá, pessoal? Senão, não vou colocar, senão vai ficar poluindo muito o nosso quociente aqui. Então, para chegar no 3x na 2, só pode ser igual a 1, né, pessoal? 1 vezes 3x na 2 dá 3x na 2. Agora, aquele detalhe, né? Ó, aqui está negativo, então tem que vir somando. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1. Menos 1 vezes 3x vai dar menos 3x. Então, vem para cá somando. Então, vou colocar aqui, ó, mais 3x na 2. Menos 1 vezes x é menos x, então vem para cá somando, mais x. Menos 1 vezes 1, menos 1, então vem somando. Pessoal, olha lá, ó, zerou tudo. Né? Ó, zerou, zerou, zerou. Então, o nosso resto aqui é zero. Então, o que isso significa? Significa que o polinômio p de x ele é divisível pelo t de x, porque obteve um resto igual a zero. Beleza? Bom, pessoal, então essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.